Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contato e sua importância, sua relevância para o processo do desembarque final dos extraterrestres e a divulgação total. Aliás, é um elemento indispensável neste processo que todos podem sim participar tranquilamente, sem demais problemas. Não requer dinheiro, não requer grandes recursos, requer apenas boa vontade. Vontade de realmente ter um mundo novo, fantástico. E nessa edição também, pautas importantes, atualização do JP, com duas testemunhas que irão se apresentar muito em breve, da equipe do JP, que vão falar sobre o TR-3B. Vão confirmar a existência de naves antigravidade, em outras palavras. E o JP já está se preparando para apresentar a sua identidade, né, o seu rosto ao público. Ele garante que isso vai acontecer muito em breve. Ataques psicológicos e psionicos, também a gente vai abordar nesta atualização. Inclusive o próprio Dr. Michael Salla sofreu um ataque psiônico ou psicotrônico, como queira. Dr. Greer, no mesmo período, também teve que operar o apêndice, quase desencarnou, e milagrosamente no dia seguinte ele já estava fazendo entrevistas, eu estava prestando entrevistas em podcast. Ora vocês, impressionante. Realmente os trevosos não conseguem parar as forças da luz. Consciência temporal e o pensamento coerente. O que é um pensamento coerente? Eu estava estudando o Dr. Robert Morrow, que ele fez parte do projeto Portal da CIA, documentos classificados, né? E ele é bem incisivo, dá informações minuciosas a respeito do que é um verdadeiro pensamento coerente, porque, infelizmente, 99% dos nossos pensamentos são totalmente incoerentes, e a maioria das pessoas nem sabe disso, e a gente vai abordar nesta edição. Por isso que você não consegue, nós não conseguimos realmente aflorar as nossas habilidades psíquicas. Esse é um motivo, tá, meus amigos? Isso aqui não estou desmerecendo, é bom frisar, canalização, tá? Quantas vezes eu já citei canalização, mas isso é respaldo científico, isso é comprovado. É comprovado. Com uma gama de cientistas confirmando isso. Em laboratório, em pesquisa, em projetos que foram desclassificados. Essas informações sigilosas, algumas inclusive de origem classificada pelo doutor Steve Greer. Na verdade, é um combo de informações, não vai ter como trazer tudo na live, vou dar uma pincelada para vocês, porque nós temos que dar espaço também para as informações de geopolítica, porque o mundo está realmente, as informações estão impressionantes, incríveis. O Sergei Lavrov, vocês conhecem ele muito bem, Sergei Lavrov, a elite ocidental, ele afirmou que a elite ocidental adora o capiroto. O Putin fez uma afirmação, acho que faz um tempo, acho que uns 6 meses atrás, semelhante. Será que isso tem fundamento? Vamos analisar ainda nesta edição. Computadores mágicos. Elonzinho está denunciando computadores mágicos que conseguem gerar dinheiro do nada. Do nada aparece trilhões de dólares. Qual será a maracutaia? Aliás, a gente sabe muito bem como eles fazem isso. Lavagem de dinheiro para os sites negros. E o Elonzinho está praticamente com a boca na botija para realmente revelar isso para o mundo inteiro. Indícios fortíssimos, ele está na marca do pênalti. Realmente chegou no vespeiro, né? Tá cutucando o vespeiro realmente com vespas que picam e picam forte, muito próximo de revelar a verdade. Arquivos JFK, com 80 mil páginas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Não é 80, quase uma biblioteca à parte. 80 mil páginas foram reveladas hoje. Doirão cumpriu a promessa. Fantástico. Pacote de sanções a autoridades brasileiras está sendo
discutido ali, traçado pela equipe do Loirão. É impressionante. Pré-acordo para estabelecer a paz na Usântia, Ucrânia, está praticamente certo. Impressionante. Está praticamente certo. Putin deu o seu aval, com algumas observações, obviamente, mas a coisa está, de fato, bastante encaminhada para a nossa alegria. Vou começar com essa notícia aqui, importante, porque, aliás, tudo é importante, né? Tudo é muito importante. Porque está tudo, meus amigos, entendam uma coisa, está tudo vinculado. A maioria dos analistas vão fazer o seguinte, vou pegar a informação de geopolítica e vão ficar só na geopolítica. Alguns vão ficar só na exopolítica. Na verdade, está tudo vinculado. Todas as coisas estão vinculadas, mescladas. Essa aqui é a verdade. Tudo interconectado. E sem falar também da questão ufológica. Tudo, absolutamente tudo, está interconectado. Quando você tem uma fração, uma parte da informação, é claro que você está suscetível a chegar a conclusões erradas, equivocadas, obviamente. É porque você não tem o conjunto da obra. Para você realmente entender um assunto, você tem que ter o conjunto da obra. Isso dá trabalho? Muito trabalho. E gratidão à equipe de redação. Por isso que a gente não tem folga nem nos domingos. É 7 dias por semana. Pois bem. Um funcionário de uma empresa contratante responsável pela sonda Cassini. Sonda Cassini. Quem afirmou essa informação do Dr. Steve Greer, que existem inúmeras naves estacionadas em Júpiter e em Saturno. Então agora está confirmado. Vejam que o Dr. Norman Berggruen, que prestou serviço para a NASA, já é falecido, escreveu o livro Anéis de Saturno, e agora o Dr. Greer, que tem mais informações, inclusive testemunhas, que comprovam a veracidade deste fato. Existem inúmeras naves estacionadas em Júpiter, Saturno e bases terrestres nas luas dos 2 planetas. Impressionante. Isso também vai vir junto com a equipe de denunciantes que deve se apresentar ainda este ano. É claro que existe ainda muito barulho, não se sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores, mas existe uma expectativa grande para que, de fato, esses denunciantes se apresentem. Bom enfatizar, denunciantes esses, todos de primeira mão. Não tem o disse que disse, eu vi alguém que viu. Não. Testemunha de primeira mão. É outro patamar de denunciante. Fiquei surpreso ao ouvir o Exército dos Estados Unidos, aqui posto o Dr. Michael Salla. O Dr. Michael Salla voltou ativa, ainda bem. Fiquei realmente muito feliz com isso. Ele estava sofrendo de pneumonia gravíssima e foi um ataque psiônico. Pois bem. Fiquei surpreso ao ouvir que o Exército dos Estados Unidos não tem capacidade para rastrear, identificar ou derrubar drones ou drones, como eu queira. Pois bem, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo ok. Pois bem. Sobre as bases aéreas de Langley. Aliás, nessa base aérea aqui foram vistos OVNIs. Sim, já faz tempo, não é de agora, não. Eu tenho informações arquivadas aqui no meu acervo desde 2023. Está tendo um surto de aparição de naves não identificadas nesta base aérea dos Estados Unidos de Langley. E outros locais militares sensíveis expuseram essa fraqueza, essa fragilidade. Mas não havia senso de urgência entre os principais líderes militares. Não, isso não precisa, isso não é. Deixa para depois, tá tranquilo. Por que será? Porque eles sabem que são deles. Eles sabem, não, fica tranquilo. Porque assim, se os militares que estão ali estão tranquilos, é porque os seus superiores chegaram até eles e disseram, fica tranquilo, que isso aí é nosso, isso é um experimento, é um teste, algo nesse nível. Novamente, isso sugere que os enxames de drones ou OVNIs não eram ameaça sobre a qual muitos especulavam. Enxame de drones dentro dos Estados Unidos pode estar espionando a capacidade de detectar. E verdade. Aqui post do Dr. Michael Salla. Aliás, isso não parou. Bom frisar aqui para vocês, não parou. O que acontece é que as manchetes não estão dando mais destaque a esta informação, mas eles continuam aparecendo sim, e aos montes. Bom frisar aqui para os amigos. Pois bem, e a gente sabe que isso aí é uma operação psicológica de mão dupla.
por um lado, nós temos os OVNIs verdadeiros, nós temos também OVNIs feitos pelos humanos, ARVs, nave de tecnologia reversa, da Aliança da Terra, dos chapéus brancos, ou para ser mais preciso ainda, dos desertores dos sites negros, tentando apresentar isso para o público, para mostrar como uma forma, como uma alavanca, um trampolim para que as tecnologias, a informação, a revelação das tecnologias possa chegar até o grande público. E por outro lado, nós temos OVNIs de tecnologia reversa também, só que dos escuros, dos Majestic 12, tentando alavancar, tentando promover a sua narrativa de invasão fake, porque os OVNIs são perigosíssimos. Quem patrocina esse tipo de discurso é o Luiz Elizondo em companhia. Aliás, eu já falei isso para vocês. Pois bem, então é uma verdadeira guerra de narrativas. Aqui, Dr. Michael Salla, atualização do JP. Para quem não sabe quem é o JP, é novo no canal. JP é o militar que denunciante, que participou, porque está aposentado, mas ainda ele participa, ele faz algumas missões, ainda ele é convidado a prestar certas missões para o Serviço Secreto Espacial dos Estados Unidos. Pois bem. JP testemunha o TR-3B na Engle. Justamente, tinha que ser. É só linkar os pontos. A maior aparição, um dos locais onde tem a maior concentração de aparição de naves não identificadas é justamente na base de Engle. Como vocês viram no post anterior. TR-3B. E são produzidos por humanos. Isso é fantástico. Porque quando esses dois denunciantes, amigos do JP, se apresentarem, vão matar a charada. Aí não vai ter dúvida. Olha aqui, nós temos naves eletrogravíticas que conseguem vencer a gravidade, energia livre, porque uma coisa está vinculada à outra, não tem como desassociar uma coisa da outra. Automaticamente as pessoas vão ter acesso à energia livre, e esse processo está muito bem encaminhado para a nossa alegria e satisfação. Aqui, se apresenta em sua última atualização, o JP compartilha informações sobre dois de seus colegas militares que testemunharam o TR-3B na justa base de AFB. Isso aqui é mais um reforço, corrobora que, de fato, os militares estão a par dessas naves antigravidade que operam livremente, livre, leve e solto, nas bases militares, como de Engle, por exemplo, dos Estados Unidos. Em 2020, as duas testemunhas, que é o Joe e o outro que é S, que é lógico que o JP está aqui protegendo a verdadeira identidade deles, por motivos óbvios, até, pois bem, viram o mesmo TR-3B no qual o JP havia conduzido uma missão anteriormente, isso foi em 2018, estão preparados para se apresentarem publicamente para compartilhar o que viram. Falaram que o JP chegou para eles, viu, vocês poderiam testemunhar sobre o TR-3B, as naves antigravidade, energia livre, vocês poderiam fazer isso? Falou, sim, com certeza, JP. É bom salientar aqui que esses dois militares também são aposentados. E eles toparam se apresentar. Realmente sensacional. Uma missão anterior, estão preparados para se apresentarem publicamente, para compartilhar o que viram e corroborarem elementos de serviço do JP com programas secretos, muitos dos quais ocorreram na base de Engle, AFB. Lembrando que o JP tinha omitido a base, então é esta mesma base que o Dr. Michael Salla foi visitar. O Dr. Michael Salla recebeu um convite do próprio JP e dos militares, os superiores, obviamente, do próprio JP, para estar nesta base, viu, Dr. Michael Salla? Tem vendo vários hangares aqui, tem hangares subterrâneos, e aqui existem várias operações secretas sigilosas. Como eu havia dito para vocês, agora está confirmado, a instalação de Engle é uma das instalações aonde os sites negros existem, ou seja, um site negro desertor, que agora é chapéu branco. Lembrando que, por um tempo, já trouxe essa informação no canal, eles trabalhavam como se fossem
espiões duplos. Faziam alguns, é lógico que prestavam serviço para os Majestic 12, mas ao mesmo tempo estavam traindo pelas costas os Majestic 12 quando fizeram um acordo com os nórdicos extraterrestres. E agora eles se separaram totalmente desta instituição transnacional corrupta. Sensacional. A coisa evoluiu. Viram cobrar elementos de serviço JP com programas secretos, muitos quais correram na base de inglês, eu já falei. Também foi discutida a alta incidência de pessoas sendo atacadas nessa entrevista com brinquedinhos psicotrônicos avançados para manter o silêncio. Eu tenho uma live, se vocês tiverem interesse, só sobre isso. Por exemplo, a síndrome de Havana. A síndrome de Havana é um brinquedinho psicotrônico que leva as pessoas a terem perda cognitiva. Ficam doentes, em outras palavras. Eles têm esta tecnologia. Tá, meus amigos? Se pode afetar as pessoas em vários níveis diferentes. Por exemplo, o Dr. Michael Wolff, falecido, ele falou que ele teve um tumor e adquiriu esse tumor devido a um brinquedinho desses. Então, isso é muito sério, isso existe de verdade, existem brinquedinhos psicotrônicos que também podem induzir o comportamento humano. Então, existem várias finalidades diferentes, existem vários brinquedinhos diferentes, alguns para ajudar a manifestar certas enfermidades, se é que vocês me entendem, e outros são usados também para induzir o comportamento humano, e existem alguns brinquedos também que são usados, isso aqui vai dar uma polêmica, para manipular resultado no futebol. Manipular resultado no futebol. Isso está comprovado, vai ser um escândalo de vários níveis diferentes. Então ele já está predeterminado quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, tudo, Libertadores, é tudo uma farsa. Isso vai ser realmente algo escandaloso. Aliás, teve um... Isso que eu não sei se eu vou falar. O executivo do Botafogo quase que falou a verdade, depois voltou atrás. Essa aqui é a realidade. Pois bem, isso ajuda a explicar o ritmo lento da divulgação. E as pessoas lá torcendo. Aí eu falei, torci pro meu time, era tonto. Pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Flamengo. Tudo já arrumado. Vai ser realmente um escândalo. Explicar o ritmo lento da divulgação de OVNIs, ETs no momento e pôr que os ETs positivos estão atualmente em um modo de observação, em vez de divulgarem ativamente suas naves e recursos. Por que eles estão observando? Porque existem várias movimentações diferentes, existem certas coisas que precisam ser alcançadas antes, por exemplo, a paz mundial. Por isso que o Lourão está se apressando para acertar esse acordo, e o Natinho já pisou na bola novamente, porque ele tinha que responder na justiça. Já falei para vocês que o Natinho responde a vários processos, e ele tinha hoje uma audiência lá em Israel, processos em Israel. Aí ele começou uma batalha. É lógico, é a forma de se escapar. Ele arrumou esse subterfúgio para não responder pelos seus crimes, infelizmente. Pois bem. Dr. Green rompeu o apêndice e quase desencarnou no mesmo dia, dia 5, na mesma época, não no mesmo dia, na mesma época, 5/3/2025. Milagrosamente, no dia seguinte, já estava participando de um podcast. Dr. Sala estava internado no mesmo período de pneumonia. Coincidência? Obviamente que não. E falando nisso, aqui é um especialista, tá? Tem vários, e tem cientistas também, que eu vou mencionar, só que eu só separei para vocês terem uma noção de como isso funciona. Steve Baker, tá aqui o jornalista, esteve no programa do Clayton Morris, que eu gosto bastante, o Clayton Morris já trabalhou na Fox News, esclarece que brinquedos direcionados, escalares, de energia direcionada, foram expostos há 11 anos no canal do Clayton Morris. Mas esses brinquedos utilizados para dispersar multidões, que é do conhecimento público, que é notório, não é escondido, e oficialmente reconhecido pelo DOT, são apenas brinquedos obsoletos. Aí é apenas a ponta do iceberg, em outras palavras. Perto do que eles detêm em segredo. Em segredo, eles têm brinquedinhos que podem realmente alterar os seus pensamentos, deixar a pessoa deprimida, deixar a pessoa com raiva, deixar a pessoa principalmente com medo, porque o medo é um mecanismo de controle, eles podem induzir as pessoas a terem certos tipos de sentimentos.
E também podem induzir as pessoas a ter certos tipos de enfermidades. É claro que existem tecnologias específicas para cada alvo, né? Para cada intento diferente. Pois bem. E o JP está tendo flashbacks do Polo Sul da Lua, que tem estruturas estranhas e que desperta o interesse da China, Índia e também dos Estados Unidos. Inclusive, o JP fez uma postagem, Missões aqui, o JP Missões vai ter muita explicação para dar. Tem que realmente para justificar. Sobre a parte sul, ou seja, o Polo Sul da Lua, com várias estruturas realmente incríveis e misteriosas. Para dizer o mínimo, na verdade, meus amigos, além dessas estruturas incríveis da Lua, quando for falado a verdade que existem povos que vivem no interior da Lua, que a Lua é uma imensa espaçonave, isso também faz parte do combo das revelações. Por isso que a China planeja construir base no Polo Sul da Lua até 2035. Por isso que os Estados Unidos voltaram a pousar na Lua, justamente no Polo Sul lunar. Porque ali existem vários segredos diferentes e tecnologias também estão sendo disputadas. JP. O passado, o presente e o futuro, tudo está conectado. Com uma vez, o reino tudo acontece ao mesmo tempo. O tempo linear é pura ilusão. Passado e presente e futuro, tudo está acontecendo de uma só vez. O reino em que vivemos é compartilhado. Verdade. Aliás, compartilhado também. Quem determina a nossa realidade, mundos paralelos, dimensões paralelas também determinam a nossa realidade. Aliás, a teoria do universo holográfico diz exatamente isso. Alguém vai se perguntar assim, não é possível porque eu só entendo presente, passado e futuro. Pois bem, a sua mente, o seu cérebro, melhor dizendo, a sua mente consciente realmente trabalha no presente, passado e futuro, assim como a materialidade, mas a sua consciência, isso já está provado cientificamente, Dr. Robert Moore, tem documento desclassificado da CIA que confirma isso, que a nossa consciência consegue transcender o tempo linear. Está provado também, por exemplo, o Dr. Ross Tark. Dr. Ross Tark participou e presidiu o projeto Stargate, de visão remota, que era um projeto psíquico da CIA, que supostamente foi fechado no ano de 1995, é bem categórico. Quando você sonha, a sua consciência, ela fica muito mais aflorada, obviamente. E nesse momento, você sonha, por exemplo, quando você está com sonhos da 11 da noite ou meia-noite, você está recuperando sonhos do futuro, que você está tendo 6 da manhã. Tudo é misturado. Então, no sonho, tudo acontece ao mesmo tempo. Não existe a percepção de tempo linear, porque a consciência não trabalha com tempo linear. A consciência pode burlar a barreira do espaço-tempo, em outras palavras. E isto é um fato. Não é uma canalização. Não estou desmerecendo canalização. O que eu estou querendo dizer para vocês é que isso é respaldado por vários cientistas diferentes. Pois bem. Dr. Russell, falando nele, está justamente aqui. Dr. Russell Targ prestou uma entrevista incrível para o jornalista Ross Contact, australiano, na Nation News. Foi na televisão, Nation News. Dr. Russell, que presidiu o projeto Stargate de visão remota, ou seja, de espiões psíquicos para a CIA. Afirma que o sonho que temos, por exemplo, das 11 da noite, dá um exemplo, tá? Das 11 da noite, são um emaranhado de sonhos que temos às 6 da manhã. Ou seja, os sonhos trocam informações reais e quânticas com a mente. Então, existem informações nos seus sonhos, que são informações da sua memória, de coisas que você experimentou no seu dia, que se mistura com informações de mundos paralelos, de outras realidades. Por isso que é muito difícil interpretar sonhos. Compreenderam? Porque acaba misturando coisas da sua cabeça, literalmente, com informações corretas. Então é muito complicado interpretar sonhos. Porque você tem que tirar o que é contaminação. Por exemplo, aquilo que provém, que tem origem única e exclusivamente da sua mente. Mas você também entra em contato com outros reinos, outras densidades e outras dimensões.
Lembrando que o projeto Blue Brain, projeto Cérebro Azul, confirmou que o nosso cérebro opera até na 11ª dimensão. Fato, a nossa consciência consegue chegar até a 11ª dimensão. Pois bem, o mais incrível, recebem dados diretamente do futuro. É isso mesmo. E quando você está sonhando, às vezes você está recebendo informações diretamente do futuro. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples. Você sonha, por exemplo, você foi dormir meia-noite e acordou 7 da manhã. Não sei, 11 da noite e vai acordar 7 da manhã. Então, o sonho das 6 da manhã, na verdade, quando você está 11 da noite, você está recebendo informações do sonho que você está tendo às 6 da manhã. Eles trocam informações. Do presente, do passado para o futuro, do futuro para o presente. Uma coisa de doido. Mas é exatamente assim que o nosso cérebro opera. Pois bem. Agora, meus amigos, prestem atenção, porque essa informação, anotem tudo o que eu vou falar para vocês. Ok? Pois bem. Os slides, eu acredito que esteja tudo ok. Pois bem, deixa eu só retornar esse espaçonave para confirmar com vocês. Essa informação, ninguém, só o Dr. Greer, o Dr. Greer passa isso fatiado, aí você também pode abaixar o aplicativo do protocolo C5. Hoje eu vou dar detalhes de como funciona o protocolo C5. Tem pessoas que chegaram para mim e disseram assim, Demis, mas existem outras maneiras de contatar extraterrestres. Tem. A diferença do protocolo C5 para os outros métodos é que o protocolo C5 tem comprovação científica. Então ele foi abalizado. É algo que o Dr. Greer estudou por anos e foi ratificado por vários cientistas diferentes. Esta que é a grande diferença. E o grande segredo, a gente fala assim, como é o grande segredo? Por que eu não consigo desenvolver visão remota? Por que eu não consigo desenvolver teletransporte? Também é uma possibilidade. Por mais incrível que pareça. Clarividência, por exemplo. Vamos ser mais humildes aqui. Por quê? Porque você não tem um pensamento coerente. E eu vou explicar para vocês o que é ter um pensamento coerente. Pois bem, vamos lá. Vamos dar continuidade com a nossa explanação. E dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que essa informação possa chegar em mais pessoas. Duvida? Pois bem, vamos lá. Para os céticos de plantão. Aliás, para os céticos eu tenho que trazer, eu tenho um combo de 200 slides só para provar isso, tá? Com vários cientistas, não é um só não, são vários. Tá? Vários, que confirmam. Sem falar de documento da CIA e documento desclassificado. 1900, só que não é crença, entenda, isso é ciência. É que isso foi mistificado, compreenderam? Por várias crenças diferentes. Agora a ciência confirma vários fatos incríveis. Pois bem. E dá mais detalhes, obviamente. E técnicas eficientes, comprovadamente eficientes, que funcionam de verdade. 1957. Um esforço global para silenciar a verdade sobre os poderes da consciência humana para afetar a realidade. Foi feita uma verdadeira, essa é a verdadeira conspiração. Para você não saber da sua habilidade, que você pode mudar o mundo. O professor Hans, está aqui ele, professor Hans Hensig, então o presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Londres, escreveu uma carta insinuando que havia uma conspiração gigantesca envolvendo cerca de 30 grandes universidades do mundo. Presta atenção nisso. Olha que denúncia que esse senhor está fazendo, esse professor. 30, as principais universidades do mundo, de todo o mundo. Centenas eram cientistas altamente respeitados que silenciaram a verdade sobre o que sabiam sobre os poderes da mente humana. Se você não está impressionado, já deveria estar impressionado logo de cara. Porque esse é um assunto para lá de fascinante. Dr. Greer, presta atenção, isso aqui não é meras palavras, isso aqui não é poesia, isso aqui é um fato comprovado. Um pensamento coerente. Quando você tem de fato um pensamento coerente. O que é um pensamento coerente? O pensamento coerente é quando a sua emoção e sua razão trabalham juntos. Emoção e razão equilibradas, em sintonia perfeita. Isso é difícil, porque geralmente sempre uma vai prevalecer sobre a outra. Por isso que nós não temos poderes psíquicos. Por isso que a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades psíquicas. E geralmente isso é interrompido através dos traumas. Traumas esses que se formam na tenra infância,
de quando a gente está na barriga da nossa mãe até os 5 anos de idade, segundo o William Reich, também, que provou isso através de vários experimentos científicos. Um pensamento coerente, ou seja, direcionado ao universo, com intenção de contato e com a frequência correta, é a chave da comunicação para outras realidades. Esta é a base científica dos protocolos contatos imediatos do 5º grau, por isso que é C5, tá? Por isso que é contato. Por que se chama C5? Porque a que significa contatos imediatos do 5º grau do doutor Steve Greer. A chave do poder da consciência. Você quer saber? Eu vou mostrar. Bom, aqui eu vou tentar explicar isso de uma forma simples. Mas existe toda uma construção científica para chegar nessa conclusão. Eu tive que estudar e quebrar a cabeça. Aí eu tive um momento eureka. Eureka, é isso, exatamente. Eu consegui compreender, porque não é fácil, meus amigos. Não é fácil. Gratidão à equipe de redação, que nós estamos trazendo isso em primeira mão para vocês, com detalhes. A chave do poder da consciência. A consciência coerente não está presa ao tempo linear. Agora, a sua consciência incoerente está presa ao tempo linear. Você está preso ao presente, o passado e o futuro. Por quê? Porque o seu pensamento é incoerente, não é um pensamento coerente. Diferentemente, o corpo físico fica preso ao tempo linear. Um ser extradimensional, ou seja, um ser que está na 7ª, 8ª, 9ª densidade, que não está preso à fisicalidade, é consciência pura, coerente, verdade. Por isso que ele está na 7ª e na 8ª densidade. Segundo o próprio, na escala de Kardashev, por exemplo, são seres civilização tipo 3 e tipo 4 do universo que podem controlar uma galáxia inteira e o próprio universo. Como para nossa concepção limitada, seriam como deuses. E por que eles são como deuses? Em comparação, lógico, não são deuses. Mas o poder que eles têm. Imagine um ser que pode controlar e manipular a energia de uma galáxia inteira. Para nossa concepção, esse ser é como se fosse um deus, porque ele tem um pensamento coerente. Só por isso. Todas as pessoas que têm habilidades psíquicas é porque têm um pensamento coerente. É consciência pura coerente, podendo estar e ser o que desejar, não estando preso ao espaço-tempo, onde a própria matéria se sujeita à sua consciência. Verdade. Eles podem criar mundos, planetas inteiros, até mesmo um sistema solar. Fantástico. Agora você pode me perguntar, e os desencarnados? Quer dizer que o desencarnado, né, porque ele não tem corpo, ele se torna automaticamente o ser extradimensional? Não, meu querido. Não. Isso é um pensamento totalmente errado. Tem gente que fala ainda, eu já vi isso, desinformação. A pessoa desencarna, vai para a 4ª densidade, já é promovido. Não, ele continua na 3ª densidade. A única diferença é que ele não tem corpo. Bom, eles não estão presos à fisicalidade, porém, como não tem consciência coerente, desencarnou e continuou incoerente. Ficam limitados e apegados à fisicalidade. Então, você não ter corpo, mas ficar preso à fisicalidade é a mesma coisa. Não muda nada. Na prática, não muda absolutamente nada. Você vai continuar com as mesmas limitações, hábitos e vícios, e defeitos de caráter. Ou seja, a vida e os hábitos que tinham não conseguem transcender a níveis superiores, ficando presos à roda da encarnação em seu próprio planeta. Dr. Robert Moore, do projeto Experiência do Portal, da CIA, confirma isso. Documento desclassificado. Gateway Experience. Ou, em português seria a experiência de portal. Pois bem. Ele comprovou cientificamente, e veja que a CIA reconhece isso, tá? Agências de inteligência dos Estados Unidos reconhecem isso, que os desencarnados, na verdade, ficam no céu, literalmente no céu. Então, a Terra tem vários anéis. Em cada anel ficam tipos de espíritos diferentes, com frequências diferentes, de acordo com o entendimento e a evolução de cada um. Então, nos anéis mais próximos à Terra, são aqueles espíritos inferiores. Estão ainda muito presos à fisicalidade. E dependendo do nível, vai melhorando um pouquinho. E eles seguem a vida. Eles acreditam que vivem numa comunidade, que estão numa cidade, mas na verdade nada disso está acontecendo. Como se fosse uma espécie de Matrix. Pelo menos a grande maioria. Agora, alguns poucos conseguem se salvar e ficar aqui na beira do anel. Eita maravilha, bem na beirinha do anel.
já para ser lançado para fora da Terra, literalmente. Esses espíritos conseguem, meus amigos, eles podem escolher reencarnar em outros planetas. Eles têm consciência de si mesmos e conseguem, e já conseguiram atingir um pensamento coerente. Fantástico. Então, quando você adquire um pensamento coerente, você não fica preso ao espaço-tempo e muito menos à roda de samsara. Fantástico. Consciência coerente. Afinal de contas, você pode me perguntar assim, afinal, Demis, o que é esse pensamento coerente? Consciência coerente é quando os dois lados do cérebro trabalham juntos em harmonia. Fato. Tá? Os dois lados do cérebro. Então, um lado do cérebro tem a ver com a razão e o outro com a emoção. Batidas binaurais, por exemplo, são um facilitador. Ouvir sons, isso é um facilitador. Só ouvir o som não vai adiantar nada, tá? Já vou adiantando aqui para vocês. Você acha, não, eu vou começar a ouvir alguns... E você acha no YouTube, é só colocar na busca batidas binaurais. Você vai achar com facilidade no YouTube. Tá muito fácil. É só baixar o vídeo, o áudio, e ouvir no seu celular. Muito fácil. Batidas binaurais, por exemplo, são um facilitador. Eu desejo e entendo o que devo fazer. Razão. Conciliada com emoção. Intenção e conhecimento em perfeita harmonia. Então, se você é só emoção, mas não tem razão, você é incoerente. E o contrário também. Então, tem que conciliar os dois em harmonia. E um não pode prevalecer sobre o outro. Isto não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo teria habilidades psíquicas. Vamos convir aqui. Como diria a Thais Akashimoto, vamos combinar. Fato. Pois bem, a razão diz, por exemplo, eu quero. E a emoção diz, eu não posso. Pensamento incoerente. Não adianta nada. Aí eu quero cama med-bed. Aí eu quero ter contato com os extraterrestres. Mas aí a emoção diz, eu não posso. Eu não posso porque é difícil, eu não tenho capacidade. Porque eu só posso fazer isso se alguém me ajudar. Sozinho eu não vou conseguir fazer. Então você já está no pensamento incoerente, é bom nem começar mesmo. Porque você não vai ter resultado. Isso é incoerente. E a consciência não pode atuar na grade holográfica que cria a fisicalidade. E se você tem esse tipo de pensamento, também você não consegue cocriar porcaria nenhuma. Para cocriar, isso é provado cientificamente. E aqui eu estou falando de uma forma bem simples. E eu posso até trazer uma live técnica com vários detalhes diferentes. Consciência coerente. Entenderam? Esse que é o ponto. Eu quero e eu posso, e tenho certeza disso. E os dois têm que estar totalmente equilibrados. Equilibrados. Por exemplo, aí pode ser o contrário. Eu posso fazer isso, mas eu não tenho vontade de verdade, sabe? Eu não tenho. Sentimento também é pensamento incoerente. Pensamento incoerente. Por exemplo, eu quero ter um parceiro bom, mas eu acredito. A minha emoção diz, mas todo homem não presta. Não vai, filho. Desculpa. Pode cocriar quanto você quiser. Não vai ter resultado zero. Resultado zero. Porque o seu pensamento é incoerente. Você quer uma coisa, a sua razão diz, eu posso, mas a sua emoção fala que não. Ou vice-versa. Estão compreendendo? Então, isto se faz do quê? Treinando. Treinando. Pois bem. Segundo o Dr. Moore, quase todas as pessoas têm pensamentos incoerentes. Verdade. Texto aqui do Demis Viana. Interessante. Você faz isso com meditação e resolvendo os seus traumas. Por isso que a gente fala de reforma interior. Por isso que o William Reich achou uma fórmula um tanto inusitada, ele foi até perseguido por isso, que é, por exemplo, a terapia do orgasmo. Consegue resetar a sua cabeça e se livrar dos traumas. Forma simples, mas um orgasmo potente. Não é qualquer coisinha, não. Pois bem, meditação também é uma forma, caridade é uma forma. Amor pela humanidade. Dr. Guri é bem claro. Para você ter um pensamento coerente, você tem que ter amor. Porque quando você tem amor, mas amor de verdade, amor pela humanidade como um todo, você consegue conciliar a sua emoção com a sua razão. A razão diz, a humanidade tem que ser salva. E a razão está bem clara. A humanidade merece as camas med-bed. A humanidade merece a energia livre. E a minha emoção diz, amor. A emoção, sentimento diz. De fato, isso é real.
Então a emoção, meu coração ama a humanidade e a minha razão diz que as pessoas merecem isso. Por exemplo, a minha razão diz, de fato, seria muito bom a humanidade ter camas med-bed, tecnologia de cura, mas a minha emoção diz, mas tem muita pessoa que não merece. Eu acho que não. Só para os animais. Os bichinhos, sim. Os homens, pessoas não merecem. Então, isso se chama o quê? Pensamento incoerente. E quando você tem um pensamento incoerente, você não cocria absolutamente nada. E, obviamente, consequentemente, não vai aflorar, não vai desenvolver as suas habilidades psíquicas. Por exemplo, isso também tem conexão direta com a ressonância Schumann. Tem gente que fala, a ressonância Schumann apagou. Não apagou, o registro que apagou. Se a ressonância Schumann parar, o mundo acaba. Então, isso aí é balela. Tem gente que chegou para mim ainda falando. Pois bem, e aliás, isso já aconteceu em outras ocasiões. McDonald, aqui, plano secreto da CIA para construir um raio laser alimentado pela mente humana. O coronel McDonald, todo o corpo humano funciona como um sistema vibracional sintonizado que transfere energia em uma faixa entre 6.8 Hz a 700 Hz, acho que todos vocês sabem disso, para a cavidade da ionosfera da Terra, que por sua vez ressoa em cerca de 7 a 7.5 Hz. Alguns cientistas chamam essa ressonância de ionosfera do batimento cardíaco da Terra. Verdade. Basicamente, essa energia do cérebro, corpo, se conecta com os sons da ionosfera da Terra, com esse batimento cardíaco, que nós conhecemos como ressonância Schumann, e pode viajar ao redor do planeta em 1/7 de segundo. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado, porque está dizendo isso é um coronel militar afirmando isso. Em outras palavras, a gente sabe que a ressonância Schumann está tendo vários picos, chegando a 50 Hz, oscilando o tempo todo, já chegou até 80 Hz, parece que até mais do que isso. Por quê? Porque as energias, isso já está comprovado, meus amigos, energias da 4ª, 5ª densidade já se fazem presentes. Mas por que nós não entramos, afinal de contas? Quem está falando isso é um militar, são cientistas, não sou eu. Eu estou resumindo o assunto para vocês, porque o relatório é gigantesco. Se eu fosse trazer isso aqui, a gente ia ficar só lendo o relatório, é quase que um livro. E eu estou aqui adiantando o assunto para vocês. Então a intenção aqui é trazer a essência, o cerne da informação. Não, fica dando relatório aqui, vai ficar maçante, né? Fica até parecendo aquela aula de física, de biologia. Pois bem. Então, meus amigos, prestem atenção no que eu vou falar, porque o seu pensamento é incoerente. Se o seu pensamento fosse coerente, ou seja, pudesse burlar a barreira do espaço-tempo, um grupo de pessoas, um único grupo de pessoas. O Dr. Green, por isso que o Dr. Green vai viajar pelo mundo inteiro, reunindo multidões para fazer os protocolos C5. Daí você vai entender o porquê. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê da importância. Principalmente nesses próximos 6 meses, porque os militares estão trabalhando, o Elonzinho está trabalhando na superfície. E quem vai fazer essa questão espiritual, essa limpeza espiritual no planeta é o senhor e é a senhora. É responsabilidade nossa. E quando eu falo desse tipo de assunto, as pessoas não gostam. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de terceirizar. Deixa para os extraterrestres. É para o outro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero ficar só assistindo, de camarote. Como se fosse um filme. Eu não quero participar. Não, você tem que participar. Você faz parte disso. Todos nós fazemos. Então, a partir do momento que as pessoas tiverem um pensamento coerente, a ressonância Schumann vai se estabilizar na frequência da 5ª densidade. E o Dr. Green já planejou, vocês não estão entendendo a dimensão disso. O desembarque dos extraterrestres, loirão se encontrando com os extraterrestres. Para tanto, nós temos que cumprir a nossa missão. E quando a nave em forma de ouro, porque essa foi a visão do Dr. Steve Greer, pousar, recebendo várias delegações da planeta Terra, o nosso mundo já será transformado. Vamos adentrar, já vamos realmente adentrar a densidade superior, tanto é que nossas habilidades psíquicas vão dar um clique. Mas quem vai abrir o caminho para isso? Somos nós. Pois bem. Como os flashes solares impactam a ressonância Schumann da Terra? Por isso, as forças exógenas. Aliás, estão tendo vários fenômenos estranhos. Os próprios cientistas estão confirmando que está vindo uma energia incrível
das estrelas, que eles não sabem o que é, que já está adentrando aqui no nosso sistema solar. Várias energias diferentes. O que são essas energias? Cinturão de fótons, meus queridos. Estamos literalmente nos tornando a 8ª estrela das Pleiades. A ressonância Schumann. O batimento cardíaco da Terra, a ressonância Schumann, é um fenômeno natural que ocorre na cavidade formada entre a superfície da Terra e a ionosfera, com uma camada da atmosfera terrestre carregada eletricamente. Essa cavidade age com uma onda de frequência extremamente baixa, ELF, com frequências predominantes em torno de 7,83 Hz, embora possa variar ligeiramente dependendo de vários fatores ambientais. Por isso que os escuros, eles apelam muito, vejam como eles são espertos, principalmente para as pessoas que trabalham na espiritualidade, a ficarem só na emoção. É só emoção, só canalização, razão não precisa estudar nada. Formação científica não precisa. Conhecimento sobre a Majestic 12, isso aí não importa. Aí você não vai ter pensamento coerente. Tem que ter os dois. Formação, razão e emoção. Eles são espertos. E eles separam as coisas. É interessante. Tem um outro pessoal, uma outra turma, que é só razão. Não, porque tem que ter prova, técnica, respaldo, tal. Emoção zero. E é assim que os escuros controlam a humanidade. Pois bem. No entanto, nos últimos anos, a frequência da ressonância Schumann tem aumentado significativamente, atingindo picos de mais de 60 Hz. E fica oscilando. E por que oscila? Volta para 7, depois vai para 70, volta para 7. É como se o universo está falando, meu filho, sintoniza. Entra na frequência, começa a ter um pensamento coerente, por favor, porque é muito coerente o que você pensa. Você pensa uma coisa e faz outra. E as pessoas às vezes chegam num extremo disso. Estão compreendendo? Razão e emoção caminhando de mãos dadas, mas numa sintonia perfeita. Tá? É sintonia perfeita. Porque não adianta nada a sua razão dizer uma coisa, mas a razão prevalece sobre a emoção. Não, a razão não pode prevalecer sobre a emoção. Tem que estar ali, parelho, lado a lado, na mesma medida. Aí que mora a dificuldade. Porque a gente fala assim, não, mas a minha razão e a minha emoção, eu tenho os dois. Tem, só que uma prevalece sobre a outra. Isso já é incoerente, já não é um pensamento coerente. Quando você faz isso em perfeita harmonia, aí as suas habilidades psíquicas, meu amigo, você pode se teletransportar. Se você falar amanhã chove, vai chover. Se você falar para a tempestade para de chover, vai parar. Se você pode, inclusive, produzir a autocura. Eu tô com ou curar qualquer pessoa. Eu não estou brincando não, meus amigos. Isso é relatório das agências de 3 letras. Este é o grande segredo. Vamos dar continuidade. Variações da frequência da ressonância flashes solares intensos podem temporariamente alterar a frequência da ressonância Schumann. Então, o Sol está emitindo energia das densidades superiores. E tem gente reclamando do calor, mas é necessário. Faz parte do processo. E é claro que não é 100% agradável, mas necessário. Estudos sugerem que essas variações podem ser observadas com picos ou depressões nas medições de frequência Schumann após a ocorrência de um grande evento solar. Aliás, o pico solar, já estamos no máximo solar. E o máximo solar, claro que não é coincidência, veio junto o quê? Quando o Loirão assumiu o seu mandato. O universo trabalha como se fosse uma engrenagem perfeita. Lembre-se disso. Estamos chegando a um ponto onde a mentira não pode mais existir no planeta. Verdade. Essa energia não deixa mais você mentir. Porque assim, se você tem um pensamento coerente de verdade, você não mente mais. Você é sincero. Tem que resolver todas as suas pendências. Aí que mora a reforma interior. Todas as pendências, todos os esqueletos do armário. Tem que resolver tudo isso, meu filho. Onde todos os segredos serão revelados. Não existe mais lugar para mentiras com essas novas energias. Se você guarda algum segredo, alguma mentira, é hora de resolver. Isso é agora. Pois tudo será revelado. E pode ser exposto da forma mais amarga possível. Portanto, faça isso do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, pois logo tudo será exposto. Aliás, a gente já está observando isso o tempo todo. Quantos escândalos, o S8, o Elonzinho já está praticamente trazendo, não sei se vai dar tempo nessa edição, meus amigos, já está provando a fraude bancária.
a nível mundial, uma fraude, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, a nível mundial, que vai chegar diretamente nos sites negros, nessas instituições transnacionais espúrias. Pois bem, a coisa está caminhando. É claro que existem alguns obstáculos, porque os inimigos ainda estão de pé. E eles vão tentar frear isso com todas as suas forças. Porque eles estão agonizando e o mundo está sendo transformado. O que falta? Tem gente que chega para mim e fala, Demis, o que está faltando? Está faltando as pessoas fazerem o contato. Assumirem as suas responsabilidades, porque as pessoas não querem. Não, terceiriza pro Demis Viana. Não, tá tudo na minha mão, tudo nas minhas costas. Coitado do doutor. Não, doutor Green, resolve. Alex Kohler, entre outros aí. Eu não quero saber de nada, só quero ficar na torcida. Não, meu filho. Não. A revelação vai ser como um verdadeiro confessionário cósmico, pois toda mentira será varrida da Terra. Pois bem. Falando nisso, tá aqui a prova para os senhores e para as senhoras. Misterioso Blazar, né? Direcionando um jato massivo de plasma em direção à Terra, deixou os cientistas perplexos. Repetindo, misterioso fóton, você pode colocar assim, né? Energia, um blazar, direcionando um jato massivo de plasma em direção à Terra, deixou os cientistas perplexos. Isso é recente, tá? Essa notícia, esse é um engano, que tá pequenininho aqui, mas acho que é de hoje. Bem recente, de março. Um fenômeno espacial conhecido como blazar, fecha aspas, ou mais de 900 milhões de anos-luz de distância, que parece estar injetando um enorme fluxo de plasma em direção à Terra. Tem deixado os cientistas se esforçando para explicá-lo. Aquela explicação xixelenta. Um olha para a cara do outro, e agora, meu filho? Tá difícil de segurar isso aí, essa bucha, hein? As pessoas vão saber, o mundo está sendo transformado, o mundo está sendo reformatado. Literalmente. Não tem mais como esconder. As forças exógenas estão cada vez mais aparentes. Astrônomos a ação das forças exógenas. Astrônomos e cosmólogos normalmente classificam blazares como bases nas propriedades eletromagnéticas de seus jatos de plasma. No entanto, os pesquisadores por trás dessa última descoberta dizem que BL Lacertae, da constelação de Lizard, escapa da classificação atual, se comportando de uma forma diferente. Meus amigos, eu me atrevo a dizer, é claro que eu não tenho como, ainda isto é especulativo da minha parte, mas provavelmente de um ser extradimensional, porque eles já estão atuando aqui. Isso é fato. E os cientistas sabem disso. Os militares sabem disso também. Pesquisadores do MIT, Instituto de Massachusetts, falando em pesquisadores do MIT, lembrando que um dos chefes dos sites negros é desse Instituto de Massachusetts. Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Relataram recentemente, não sei se é coincidência, mas eu acho que não. Relataram recentemente a descoberta de pulsos de raio-x. Pode até ser, né? Mas é algo que é digno de nota. Diferente de tudo que já vimos. Originários de um buraco negro supermassivo. Enquanto pesquisadores australianos detectaram um sinal de rádio no espaço profundo, que ninguém sabe o que é. Sinal de rádio no espaço profundo. Buraco negro supermassivo emitindo energia, que ninguém sabe o que é também. Do centro da galáxia, do Sol central da galáxia. Em direção ao nosso planeta. Falta pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo. Por isso que a pressa do Loirão para estabelecer essa paz. Natinho querendo atrapalhar agora, mas Natinho vai ter o que merece. A situação do Loirão com relação ao Natinho Israel é muito delicada, porque é o seguinte, as pessoas imaginam assim, é só ir lá e acabar com as relações com o Natinho. Não é bem assim. O que acontece é que os religiosos, principalmente os religiosos, e grande parte do Partido Republicano é pró-Israel. Então não é fácil, as pessoas têm que colocar no lugar. Não é chegar e vamos cortar a relação, acabou as negociações diplomáticas com Israel. Não funciona assim, meu filho. A coisa é muito mais complicada. Então o Loirão tem que saber jogar o jogo. Estão compreendendo? Porque assim, 90% do Partido Republicano é pró-Israel. E como que o Loirão vai governar sem a sua base? Impossível. Estão entendendo? Pois bem. E é bom frisar aqui que Israel é uma nação maravilhosa, com pessoas maravilhosas, com vários chapéus brancos. Tem, na Mossad mesmo, tem chapéu branco. Só vê o Hayeshet. O problema é o Natinho.
Tá entendendo? Ele que é o problema. Aliás, ele vai responder por todos os seus crimes. Vamos dar continuidade. Detectando o sinal de espaço profundo que desafia a compreensão. Pesquisadores sul-africanos também avistaram um objeto misterioso, porém massivo. Ninguém sabe o que é também. Quem sabe uma supernave-mãe? Talvez. No espaço entre as estrelas de nêutrons e buracos negros que eles ainda estão lutando para classificar. Eles não sabem o que é. Na mitologia aborígene, australiana, falando em Austrália, é dito, preste atenção, peço encarecidamente e compartilhe esse vídeo. Os homens eram diferentes do que são agora. Tínhamos uma ponte para as estrelas, em tempos imemoráveis, em outras eras. Talvez no tempo da Atlântida, com certeza. Se eles se desentenderam com o chefe ou ancião, eles fugiram para o céu em todas as suas histórias, assim como os gregos. Parece que a viagem espacial é simples, dentro do cinturão de fótons. Isso é extraordinário. Essa viagem espacial do cinturão de fótons é através da consciência. Quando você se conecta com a consciência, é até possível você se teletransportar. E não é porque o aborígene acredita nisso. Está comprovado nos documentos classificados da CIA, das agências de 3 letras. Está compreendendo? Você literalmente pode viajar para as estrelas, se teletransportar. Está praticamente provado, presta atenção. Isso aqui é apenas um resumo do resumo do resumo. Resumo do resumo do resumo. Dá 10%. De pegar a essência só para vocês. Porque o assunto é muito extenso, é muito incrível. Está praticamente provado que outras realidades e dimensões determinam a nossa realidade. Verdade. Isso já faz parte da física teórica que eles já estão reconhecendo cada vez mais. Com a adesão de muitos outros cientistas. Cada vez mais está tendo adesão na comunidade científica diante dessa tese. Somada à consciência humana. Portanto, o contato com extraterrestre é a forma pela qual quebramos a barreira da matriz da realidade negativa. Você quer quebrar a barreira porque existe energia negativa, você fica falando, mas eu quero fazer o bem e 99% da humanidade não. Se esse 1%, nem isso, nem precisa de 1%. Porque se o pensamento for coerente, 100 pessoas mudam o mundo hoje. 100 pessoas. Esse tipo de papo é balela. Nós precisamos de pessoas que queiram fazer alguma coisa. De verdade. Não ficam dando desculpas. Quebrando a barreira da matriz da realidade negativa, promovida pelos escuros. Quando entramos em contato com extraterrestres, conseguimos desbloquear a nossa mente da matriz escura. Tá entendendo agora por que está tendo surto de OVNIs? Por que eles estão na base aérea? Por que também os escuros estão tentando abater os OVNIs através dos agentes P3? Porque eles não querem o contato. O próprio Jake Barber, fazendo o protocolo C5, isso foi na televisão. Ross conta, mostrou isso, esfregou na cara, na televisão aberta, na National News dos Estados Unidos. Não sei se a National News é aberta, mas na televisão. Grande mídia. Ali, o Jake Barber fazendo o protocolo C5, tendo contato com extraterrestres. A nave apareceu, de fato, foi registrada em vídeo. E na sequência tinha o quê? Um OVNI dos sites negros tentando abater a nave dos extraterrestres. Conseguimos desbloquear a nossa mente da matriz escura e automaticamente reconectamos-nos à mente universal cósmica, que cria efetivamente a realidade física. Então os extraterrestres estão dizendo o seguinte, você não consegue ter uma mente coerente porque você é limitado, você está cheio de trauma, né? Trauma de infância, mas a gente vai dar uma ajudinha para vocês. Vocês estão entendendo a maravilha disso? Nós vamos resolver isso para vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é entrar em contato conosco. Por um momento, preste atenção nisso, veja a misericórdia da fonte criadora. Se por um segundo você tiver um pensamento coerente de verdade no protocolo C5 e ter esse contato, eles vão te curar dos seus traumas. Eles vão te curar por inteiro. Vão te equilibrar. Você vai ter um pensamento coerente. E você vai criar o quê? Uma ponte com o universo. E criando essa ponte com o universo, a mente cósmica, ou seja, em outras palavras, as densidades da quarta, quinta dimensão, poderão se instalar
no planeta Terra, efetivamente, e limpar esse planeta. Estão compreendendo? Por isso que os escuros não querem um contato generalizado. Por isso que eles estão na folha, estão financiando, patrocinando Luiz Elizondo, vários, Luiz Elizondo da vida. O almirante Tingala também falando a mesma coisa. Ameaça de segurança nacional. Nós não sabemos, tecnologia reversa não foi alcançada com sucesso. Eles são perigosos. Porque nós estamos vivendo no momento numa guerra de narrativas. Quanto os escuros querem a falsa divulgação. Isso que vocês precisam entender. A falsa divulgação. E o que é a falsa divulgação? Uma false flag. Alienígenas invasando aqui uma batalha interplanetária. É isso que eles querem. E por um lado, os chapéus brancos querendo o quê? A verdadeira divulgação. E para a verdadeira divulgação prevalecer, depende de você. Dr. Greer é bem enfático em relação ao uso de substâncias alucinógenas para ativar a consciência. Não faça isso. Eu não recomendo, o Dr. Greer não recomenda também. Ele jamais usa ou recomenda o uso. Tem como ativar a glândula pineal artificialmente com substâncias? Tem. Mas quem faz isso é os escuros. Não faça isso. Tá? No entanto, para pessoas que de repente querem um impulso inicial, para começar, ele fala, você pode usar o ayahuasca e tal, mas não pode ficar dependente disso. Né? Ficar chapado o tempo todo, toda semana, 3 vezes por semana. Pode até ocorrer algum resultado. O problema é que boa parte acaba ficando dependente disso e não consegue naturalmente ativar as suas habilidades psíquicas. Verdade. Pura verdade. E eu não estou aqui censurando quem faz isso. O que eu estou dizendo é que se você tornar isso um hábito frequente, queira ou não, isso é caracterizado como vício. Aí não adianta nada. Esses terrestres benevolentes não vão querer ficar ao lado de uma pessoa chapada, tá? Para conversar. Fato. Agentes obscuros, sim, eles gostam. Tanto é, meus amigos, eu não sei se eu vou chegar nesse ponto, eles invocam entidades extradimensionais negativas através de substâncias. Tá? Lembrando que os sites negros submetem agentes P3 a várias substâncias diferentes. E a tendência é aumentar cada vez mais a dose. Dose pesada. Na veia. Tá? Acho que vocês me entenderam. Levando a utilizar cada vez mais substâncias mais pesadas para obter resultados. Dr. John Forbes Nash Jr., do Instituto Princeton, aquele, tá? Já falecido. Faleceu no ano 2015. Fez vários experimentos psíquicos para agências de 3 letras. NSA, CIA, entre outros. E afins. E disse ao Dr. Greer, antes de desencarnar, presta atenção nisso, que tinha um medidor de consciência sem fios com números aleatórios. O interessante é que se existisse 2 pessoas fazendo esse experimento, um casal, por exemplo, com amor de verdade, um pelo outro. Presta atenção, quem está falando é o cientista. Tá? Com sentimento de amor, um pelo outro. Por exemplo, o casal poderia ter um aumento exponencial do poder da consciência. Por isso, quando fazemos experimento de contato com um pequeno grupo de pessoas que têm sentimento de amor e irmandade, coisas incríveis podem acontecer. Pois é como um imã para civilizações avançadas se manifestarem aqui. Quando os extraterrestres vêem um casal feliz, em harmonia, sintonia, trocando energia, isso envolve, claro, óbvio, a sexualidade. Eles veem um chamado, olha, amor de verdade. Nós vamos nos manifestar. Ou irmandade, um pelos outros. Por isso que é impossível, coloque isso na sua cabeça, se você não gosta de gente, não gosta da humanidade. Isso é impossível. Pode fazer o que quiser. Vai perder o seu tempo. Pode fazer o curso que você quiser, pode ler o que você quiser. Alguém pode se perguntar, se os projetos classificados escuros detêm esse conhecimento, por que eles não controlam tudo e a todos? É verdade, uma boa pergunta. Fizeram essa pergunta para o Dr. Greer. Uma ótima pergunta. Simples. As consciências dos extraterrestres, dos espertos, criam uma barreira para que esse controle absoluto não aconteça. Quando o nível de consciência dos que estão na vibração do amor aumenta, menor se torna o poder dos escuros. Por isso os escuros não querem que as pessoas façam contato e descubram os segredos da consciência. Steve Greer.
contato. Quem ensinou a terapia do contato, eu vou falar que é uma experiência maravilhosa que o Dr. Greer teve. Ele foi levado numa nave espacial. Presta atenção. Dr. Greer e a quarentena do sistema solar. Os extraterrestres não permitem que o ser humano possa ultrapassar a barreira do sistema solar, até que sejamos uma civilização tipo 1, da escala de Kardashev. Verdade. Porque, vejam, o nosso planeta é um experimento dos extraterrestres. Tá? Nosso planeta é um experimento dos extraterrestres benevolentes. E se você está fazendo um experimento, como se fosse um tubo de ensaio, você não quer que outra raça atrapalhe esse experimento. Então você cria o quê? Uma barreira. Entenderam? E essa barreira é como se fosse uma espécie de escudo de força que envolve uma verdadeira bolha. Inclusive o próprio Bill Tompkins fala dessa bolha que está em torno do nosso sistema solar, onde ninguém entra e ninguém sai. Estão compreendendo? Por isso que apenas seres extraterrestres extradimensionais, que podem se manifestar fisicamente, atuam na humanidade. Só que isso é um outro assunto, com provas, tá? Várias testemunhas militares, cientistas comprovam isso. Existem equipamentos, inclusive, que podem invocar. Por que você acha que tem o CERN? O CERN é para invocar demônios, tá? Em outras palavras. Não sei se eu vou chegar nisso. Demônios de outras dimensões. Para atuar aqui. Porque se alimenta o quê? Do medo. E isto é uma forma dos escuros controlarem a humanidade. Pois bem. O tipo 1 da escala... Lembrando que existem civilizações que foram contatadas pelos protocolos C5, que o Dr. Greer entrou em contato, que jamais conheceram a guerra no seu processo evolutivo e tecnológico. Muito disso dá por termos 98% de DNA de primatas. Verdade. 98% do nosso DNA é oriundo de primatas. Que são geneticamente propensos à guerra e à disputa. Então se torna ainda mais difícil para nós. Quando uma civilização estabelece a paz e para com as disputas, por isso que o Loirão tá doido para promover a paz, é prioridade. Já estamos com 1h11, eu não cheguei nas notícias de geopolítica, que eu vou fazer, mas essa informação é importantíssima. Meus amigos, por isso que o Putin falou, aceitou os termos de 30 dias. Não, 30 dias, tentar, acho que o Zé vai sabotar, vai tentar sabotar, todo mundo já sabe disso. Um belicista sem vergonha, um safado, junto com a União Europeia, mas estão trabalhando. Pois bem, a coisa está avançando, para nossa alegria. Muito trabalho a se fazer. A gente pode ajudar. Quando uma civilização estabelece a paz e para com as disputas, o universo abre as portas para que a civilização possa fazer parte da grande família galáctica. Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. Dr. Greer viu o futuro, projetando sua consciência, onde um ser ancião, com barba branca, desce numa nave em forma de ovo, e vocês não vão... Quando eu vi isso, eu quase vi as lágrimas. E quando eu compartilhei isso para vocês, meus amigos, foi uma maior emoção. Vocês já imaginaram? O Dr. Greer levou um memorando por Trump, para a gestão do Trump, falando dos sites negros, falando de como desmantelar os sites negros, né? Derrubar os sites negros, quebrar os sites negros, e várias operações, como fazer isso, como entrar nesses sites negros, para que a revelação possa acontecer, só que no memorando tem esta informação. Vocês já imaginam? Marcos Rubio está sabendo disso. Eu estou falando para vocês, Tulsi Gabbard sabe. E eu tenho certeza, porque está no memorando. O Dr. Gui foi bem claro. Esse memorando está no gabinete do presidente. E os militares estão sabendo também. Isso faz parte do plano. É a cereja do bolo. Dr. Greer viu o futuro, projetando sua consciência, onde um ser ancião com barba branca desce de uma nave em forma de ovo. Lembrei do Jake Barber, né, recentemente na Tio News, que faz parte da equipe do Dr. Greer, seu colega. O JP, que também teve uma experiência semelhante com um ser em uma nave em forma de ovo. O incidente na década de 60 de Socorro, Novo México também. Também em forma de ovo. Tem vários relatos, né? Tô lembrando aqui de cabeça, mas existem outros também. Incrível isso daí. Uma base militar televisionada ao vivo para o mundo inteiro. Meus amigos, isso está no memorando de 312 páginas. Fico pensando o Marcos Rubio lendo um negócio desse, Tulsi Gabbard.
Agentes da inteligência. Robert Kennedy Jr. está a par de tudo, viu? O Dr. Gui falou, está a par de tudo. Ele tem certeza absoluta e vai ajudar. Falou com o Dr. Gui, se depender de mim, Dr. Gui, isso vai acontecer. Se você não está impressionado, devia estar impressionado, compartilhe essa live. É claro que eu estou trazendo aqui para vocês, existe um combo de lives que é importante. Se você está chegando agora, isso aqui eu não tirei da minha cabeça. Tá? Tem documentos. É fato. E esses fatos eu mostrei nas últimas 4, 6, 7 lives passadas. Vai recapitular e tem muito mais informações e provas para passar para vocês. Pois bem. Dr. Gui viu o futuro projetando a sua consciência, onde viu um ancião com barba branca, desce numa nave em forma de ovo e uma base militar televisionada ao vivo para o mundo inteiro. Inclusive, essa base já está pré-determinada. Com as principais delegações do mundo recepcionando. E a partir desse momento, tornamos uma civilização interplanetária. Mágico. A interação, mas o melhor está por vir ainda. A interação com essa consciência muda a composição da matéria e o mundo inteiro fica mais refinado. Muda a composição do ar. Imagine você, até mesmo das árvores. Tudo fica diferente. O céu pode ser visto em cores, como se fossem as cores do arco-íris. Cores que nós nunca vimos na vida. Cores que nossa retina, que nossos olhos não conseguem captar, registrar. Que não são conhecidas por nós e o mundo novo será estabelecido. É de arrepiar até a unha do pé. Porque quando eu vi o Dr. Gui falou e preparar o mundo para se tornar uma civilização interplanetária e o desembarque, o encontro com os extraterrestres, eu falei, meu pai do céu. O senhor tinha que colocar isso, eu também ia colocar, Dr. Gui, se eu fosse o senhor. Eu ia colocar nesse memorando. Vamos para o próximo. E tá aqui para vocês. Eu não estou inventando. Isso aqui eu peguei do trecho da ordem executiva que está na mão do Trump. Está na mão do Marcos Rubio. Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard. Uma ordem executiva para autorizar uma equipe diplomática avançada e fazer o contato. Vou repetir. 4. Ordem executiva. Você já imaginou? Você já imaginou que isso já pode ter sido promulgado em sigilo? É porque como é uma ordem USAP, de segredo, ou seja, ultra secreta, que vai além do secreto, do ultra secreto, é possível. É possível. Uma ordem executiva para autorizar uma equipe diplomática avançada a fazer o contato pacífico com as civilizações extraterrestres, ou seja, NHI. É isso aqui. É isso aqui, meu querido. Ele está se referindo. Tá? Tá aqui. Isso aqui. Realmente espetacular. Claro que essas aqui são imagens geradas por IA, né? Claro. E também o ser ancião não tem que ser exatamente isso. Tá? Pode ser um ser ancião com características não humanas. O Dr. Gui não especificou. Pois bem. É só para vocês ajudar o seu imaginário. Pois bem. Exercitar o seu imaginário. 4. Vou repetir. Uma ordem executiva. Isso aqui é de arrepiar. Isso aqui devia ser a notícia da notícia da notícia. E ninguém está falando nada. Mundo complicado, né? Pessoa só lidando com a emoção, espiritualidade. É muito bom espiritualidade. O Dr. Gui fala espiritualidade, mas não é só espiritualidade. O Dr. Gui consegue dosar a questão técnica com a questão espiritual. Na medida certa. Isso se chama pensamento coerente. Uma ordem executiva para autorizar uma equipe diplomática avançada e fazer contato pacífico com as civilizações HN, ou seja, entidades não humanas ou extraterrestres. Uma ordem executiva autorizando a revisão e liberação de tecnologia avançada a ter mantida por esta organização criminosa, criaria independência energética total para os Estados Unidos, energia livre. Iniciaria uma nova economia energética, o qual os Estados Unidos lideraria o mundo economicamente. Impressionante. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento. Aqui. Ele está falando com o Trump. Sou a maior especialista do mundo nesse assunto. Não há um segundo distante. Fornecerei qualquer assistência, conselho e evidência. Quer prova? Eu tenho as provas.
que você e sua administração exijam atenciosamente, Dr. Steve Greer. Existem indícios de sobra, tá, meus amigos? Olha, se eu mostrar para vocês a nora do Robert Kennedy Jr., o posicionamento que ela falou, é que não vai dar tempo, gente, é de arrepiar. E a possibilidade disso ter sido assinado pelo Loirão é muito grande, é quase certo. Claro que eu não tenho como afirmar, nem porque o Dr. Greer, muita coisa ele tem que guardar em segredo. Mas existem muitas pistas, muitos rastros. E é isso que a gente tem que estudar. História do protocolo C5. Dr. Greer teve o seu primeiro contato com 8 aninhos de idade. E sabia telepaticamente que teria uma grande missão a desempenhar. E isso vem com uma espécie de download, tá? Não é com palavras. Você imagina, você chega e vem com palavras e você escreve. Não, filho. É um download interno. Que fica na sua mente. E no momento certo, ele vem à tona. Incrível. Em 1903, com 18 anos de idade, teve uma experiência de EQM. Experiência de quase morte. E nesse momento, sua consciência desprendeu do seu corpo e começou a interagir com 3 pontos luminosos. E o que eram esses 3 pontos luminosos? Que eram fractais diretos da fonte criadora de Deus. Maravilhoso. E eles disseram: você precisa voltar, pois tem uma linda missão a cumprir ainda, Dr. Steve Greer. 18 anos de idade. Depois de 6 meses desse acontecido, o Greer estava meditando no deserto. Depois de 6 meses, meditando no deserto. Quando viu a mesma nave, tentando ter pensamento coerente. Que maravilha, né? Esforço. Você foi esforçado, Greer, você merece. Tá aqui. Quando viu a mesma nave, quando tinha 8 aninhos de idade, falou para ele: Greer, você vai fazer a revelação acontecer. Só isso. Imagine, o extraterrestre chega para você, você que vai fazer isso acontecer. Com 8 anos de idade. E ele pensou assim: mas eu sou apenas uma criança. Pois é, mas é você mesmo, meu filho. A bola é com você. Após a nave desaparecer, ele sentiu alguém tocando no seu braço. E um ser com olhos grandes, amendoados, semi-materializados, porque eles operam, eles conseguem, as naves também, operam em várias densidades diferentes. E eles fazem isso até mesmo para se proteger. Grandes amendoados, semi-materializado, lhe disse, como se fosse um espectro: olhe para o céu, Greer. Veja como é lindo o universo. De agora em diante, você vai ensinar as pessoas de seu mundo a interagirem com nós, com as consciências cósmicas. Então, Greer desenvolveu os protocolos de contatos imediatos, muito legal que conhecemos. Dr. Greer também conta que no futuro teremos uma nova disciplina nas escolas, e será consciência, verdade. As pessoas vão para a escola estudar consciência. E se você quer estudar consciência, estude aqui conosco no canal Demis Viana, Mundo Secreto, porque as informações são inúmeras. Inúmeras disciplinas diferentes, porque eu quero para mim passar a questão técnica. A principal matéria de todas, a mais importante que matemática, mais importante que física, mais importante que química, que está na mão de um grupo de trevosos. Quem tem o monopólio dessa informação? Os sites negros, as universidades do mundo que escondem isso de nós. Por quê? Porque se a humanidade tiver isso em mãos, o mundo muda do dia para a noite. Simples assim. Eu já falei, mas muitos pedidos, muita dúvida com respeito disso, e protocolos básicos de contato utilizando a consciência. É bom revisar. Primeiro, esvaziar a mente por inteiro. Primeiro passo. Você pode fazer isso sozinho, em grupo. Em grupo é mais indicado. Tá? Se puder fazer em grupo, é mais indicado. Eu não posso, já vou adiantando aqui, eu não posso presidir essas sessões. Não tem como organizar, nem presidir, porque só o canal já me toma todo o meu tempo. E as pessoas que trabalham comigo são voluntários, eu não tenho nenhum funcionário. Então eu sou muito sobrecarregado. Estão compreendendo? Pois bem, mas vocês podem fazer. Primeiro, esvaziar a mente por inteiro. Controle da respiração. Respire e inspire suavemente. Aliás, a técnica meditativa você pode usar a que você quiser. Eu mesmo uso a União Sagrada. Porque a União Sagrada também é uma forma de meditação. É uma forma de você ativar a Kundalini. Então,
É uma meditação mais do que válida e muito eficiente, por sinal. William Reich que o diga. O budismo tibetano também. Pois bem. Concentre seus pensamentos até a beira do sistema solar. Então você tem que concentrar seus pensamentos até a beira do sistema solar. Primeiro você vai meditar. Eu vou explicar isso detalhadamente. Eu tenho mais detalhes. Por 20 minutos, meditando, meia hora, pode ser até mais tempo. Tá? Vai do gosto do freguês, mas no mínimo 20 minutos. No mínimo. Para chegar no ponto zero. O que é o ponto zero? A pessoa me perguntar. Ponto zero de consciência. É o momento do não eu. Tá? Somente para de pensar. A forma mais simples de desenhar isso para vocês, escrever isso. Para de pensar, não pense em nada. Não pense em conta para pagar, não pensa no cachorro, não pensa na mulher. Parou. Mente parou. Pois bem. Pensamento até a beira do sistema solar. Se você pode fazer isso depois de fazer a meditação, e por isso que você pode usar, inclusive, a sua esposa e fazer a união sagrada, seu esposo, também funciona. Depois da meditação, aí você vai até o céu. Aí tem que ser um céu aberto. Por isso que o Dr. Gui tem uma casa de campo, que é para fazer os protocolos. Lógico, é mais fácil. Um grupo de pessoas, por exemplo. A Longa Vela projeta à sua mente várias imagens do espaço sideral. Você vai tentar projetar a sua mente com várias imagens do espaço sideral. Você vai fazer visão remota. Fecha o olho, cria a tela mental. O que é a tela mental? Uma tela preta. Tá? Pode ser uma lousa, vai ter que ser muito nítida, quase material. Pode ser uma lousa. Pode ser uma televisão. Televisão tela preta também, serve. Televisão de LED ali, bonitinha, preta. Desligada, claro. Monitor de computador. Aí você escolhe o que você quiser. É uma lousa mesmo. Mas tem que ser preta, bem escura, de verdade. E tem que imaginar quase que como se estivesse tocando. Tem que ser muito nítido. Pode ser aquela imagem vaga, sabe? Embaçada. Não, algo bem concreto. Pois bem. E tenta visualizar um ponto do universo. Olha para o universo, eu quero olhar o que tem ali, naquele ponto, aquela estrela. Porque eles vão indicar isso para você. Nós estamos aqui. E vão se comunicar. Os extraterrestres se comunicam, eles conseguem entrar na nossa consciência. Eles querem que a gente faça o processo inverso. Estão entendendo? Eles querem ser convidados. Eles já estão na sua consciência, só que você não sabe disso. O Dr. Gui vai mais além. Eles não são xeretas. Não são intrometidos. Eles querem ser convidados. Imagem do espaço sideral diferente de ter, mande um convite. Diferente, tente manter essa imagem fixas e estáveis. Deixa essas imagens fixas. Faça a meditação utilizando a frequência do som. Isso é um facilitador, tá? Não é só isso que vai ajudar. De 12 a 40 Hz. No YouTube, mas tem múltiplas opções, tá? Porque eu tenho certeza que alguém chegar para mim, onde que arruma uma música de meditação de 12 a 40 no YouTube. Fácil. É só colocar lá. Batidas binaurais. Pois bem. Estímulos binaurais. Tá? Pois bem. Onde o sentimento e a razão trabalham em perfeita harmonia. Aliás, essa vibração, essa frequência ajuda você a ter um pensamento coerente. Em outras palavras, que a gente já falou há pouco. É um facilitador para que você tenha um pensamento coerente para que o contato possa acontecer. E esse pensamento coerente, se for de 1 segundo, você já vai ter contato. É recomendável usar fones de ouvidos, obviamente. Né? Aquele barulhão, cada um com seu fone de ouvido. E é bom desligar os celulares, tá? Tudo desligadinho. Né? Porque interferência eletromagnética pode atrapalhar. 3. Esse tipo de experiência tem maior potencial feito ao ar livre, utilizando um MP4, por exemplo, tá? Aparelhinho de MP4, é melhor até que celular, mas se você desligar o sinal do celular, vai funcionar também. Ou até mesmo o celular, de preferência com o sinal de internet desligado, devido ao eletromagnetismo que pode causar interferências. No terceiro estágio, cria-se uma tela mental que tem o que? Ser totalmente preta. Eu praticamente juntei todos os estágios aqui, mas aqui está melhor. Onde se projeta imagem, e dessas imagens criam-se outras imagens. Abrindo a tela mental, cada imagem se abre sucessivamente. Maravilhoso. 4. Abra os olhos e visualize o céu. Projete uma camada de tela sobrepondo o céu com uma tela de visão remota que possa cobrir todo o perímetro de sua visão. Abre e fecha os olhos e tente localizar uma luz ou objeto no espectro do céu. Observação.
Não se deve desejar ou criar uma experiência do que você pretende ver antecipadamente. Deve criar expectativa. Fique aberto para qualquer tipo, né, de comunicação. E geralmente a comunicação é telepática. Telepática. E peça para os seus amigos extraterrestres não fazerem nada que seja perigoso. Porque eles gostam tanto da gente que é perigoso chegar com a nave bem pertinho. E é perigoso. Você sabe do agente P3. Você sabe o que eles fazem. Você sabe dos sites negros. Há brinquedinhos de pulso eletromagnético. Então toma cuidado. Meus amigos, não se arrisquem por causa de nós. Então apareça num ponto que vocês possam ser vistos, mas que não ameace vocês. Seja seguro, em outras palavras. Perfeito? Pois bem. Apesar de nossa consciência ser individual, o campo da consciência trabalha em conjunto e forma uma singularidade que ultrapassa a barreira do espaço-tempo. Por isso, esse tipo de observação remota é mais eficaz em grupo. Observações podem ser apenas remotas ou até mesmo físicas, observando-se esferas de luz, naves ou seres. Muitas dessas experiências, você pode sentir abraçado, alguém tocando em você, alguém, uma presença invisível no meio de vocês, pode ficar translúcido. Aliás, o Dr. Greer, em 3 ocasiões de protocolo C5 em Joshua Tree, ele conseguiu fotografar 3 extraterrestres no meio do círculo, né, que eles formam um círculo de meditação. Binóculos também ajudam bastante, né, se você puder. Máquina fotográfica também ajuda, potente, também é um facilitador para que esses registros possam ser feitos. Ok, meus amigos? Pois bem, acho que eu dei todos os detalhes do protocolo C5 para os senhores e para as senhoras. Creio que não me esqueci de absolutamente nada. Pois bem. Pois bem. Agora, meus amigos, vamos para a questão de geopolítica. Deu 1h30 e eu não imaginei que ia levar tanto tempo para falar isso. Vou ser sincero para vocês. Mas creio que já todas as todas as questões e indagações dos senhores e das senhoras com relação a esse assunto foram elucidadas nesse momento. Pensamento coerente. E não adianta, veja bem, o que eu estou afirmando aqui eu não tirei da minha cabeça. Tá? E eu não tirei de canalização nenhuma. Tá? Num livro de espiritualidade, não estou desmerecendo livro de espiritualidade, vou frisar aqui, nem canalização, são fatos científicos. O Dr. Greer construiu o protocolo C5 em cima de fatos científicos. Por que vocês acham que existem militares que fazem protocolo C5? Pessoas importantes e pessoas do governo. O Dr. Greer falou, pessoas do governo fazem o protocolo C5 porque tem prova. É provado que funciona. Cientificamente, é o melhor protocolo do mundo. Sem sombra de dúvida. Com respaldo científico, pelo menos ao que se refere a respaldo científico, não tem nada igual. Fato. Pois bem. Tá ok. Agora, meus amigos, gratidão é minha. Eu que fico grato. E compartilhe esse vídeo. Por favor, compartilhe o vídeo e dê like. Porque nós estamos sendo, assim, rejeitados pela plataforma. Então é muito importante a participação de vocês e a ajuda de vocês. Também gratidão a todos aqueles que colaboram com o canal Demis Viana Mundo Secreto. Vamos decolar a espaçonave novamente. O ministro das Relações Exteriores do Urso, esse aqui eu vou deixar para depois, tá, meus amigos? É um assunto maravilhoso, mas é muito extenso. Aqui prova que o Jorge Soros realmente adora o capiroto, no caso o Enlil, né? Seres extradimensionais negativos, fatos, que comprovam isso, Dr. Greer. Pois bem. Aqui, meus amigos. Elonzinho, governo federal, fonte Zero Hedge. O governo federal tem computador mágico de dinheiro, que emitem pagamentos do nada. Do nada, a varinha de condão, pim, pim, aparece trilhões de dólares. Como será que ele faz isso? Me lembrei do Mr. M agora, né? Do Mandrake. Qual é o truque, Mr. M? Elonzinho já está desvendando. Aliás, o Dr. Gui já sabe há muito tempo como eles fazem esse truque. Ao conversar com o senador Ted Cruz, está aqui, entrevista, na televisão. Olha só isso, meus amigos. A coisa está bem avançada. Né? Para seu podcast gravado na Casa Branca, Cruz disse, Ted Cruz, senador, uma das coisas que você me contou, Elonzinho, é o que você chamou de computador mágico de dinheiro. Então conte-me sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido falar disso até você mencionar.
Elonzinho. Alguém poderia pensar, eles não estão, quero dizer, eles não estão totalmente errados. Mas provavelmente estão errados em 5% dos 10% de alguns casos. Então eu chamo de dinheiro mágico, magic money, computer. Qualquer computador que pode fazer dinheiro do nada, isso é dinheiro mágico, fecha aspas. Ted Cruz pergunta, então como isso funciona, Elonzinho? Você poderia dar uma explanação? O público quer saber. Elonzinho disse, ele apenas emitem pagamentos. Cruz, o que você disse que é algo como 11 desses computadores do Tesouro que estão enviando trilhões em pagamentos. É trilhões, tá? Não é bilhões, não. Trilhões de dólares. Aqui não é erro, não, de tradução. É trilhões mesmo. Elonzinho respondeu que eles estão principalmente no Departamento do Tesouro e outros estão no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que o Robert Kennedy Jr. vai ter que lidar com isso, bem como no Departamento de Defesa. Trilhões de dólares gerados do nada. Um verdadeiro ato do mandrake. Elonzinho, nós encontramos agora 14 computadores de dinheiro mágicos. Eles simplesmente enviam dinheiro do nada. O Dr. Green já fala isso há mais de 20 anos. 20 anos atrás. Ele sabe como funciona a fraude bancária, que está sendo exposta agora. Prestem atenção. Dr. Green conta que o dinheiro do financiamento dos sites negros é uma forma de lavagem de dinheiro. Presta atenção. Os sites negros, trilhões e trilhões de dólares. Lembrando que ali tem cidades inteiras. Um verdadeiro complexo subterrâneo. Do mundo inteiro, que consegue conectar os continentes, inclusive os sites negros do Brasil. Além da lei de 1959 do orçamento secreto, o orçamento negro, vem do sistema bancário das grandes corporações, como JP Morgan e BlackRock, etc. Os seus supercomputadores, o Elonzinho falou exatamente isso, esses supercomputadores que geram dinheiro do nada. Pega uma parte das grandes transações bancárias, sem que ninguém saiba, e transfere para sites negros. Cada transação bancária que fazemos, alguns centavos, são desviados para os sites negros. E assim eles geram trilhões e trilhões de dólares. E ninguém sabe disso. Já ouviu isso do próprio membro dos Majestic 12 na época? Que era esse general aí. Esse miliante. Trevoso. Fazia parte dos Majestic 12. Essa comissão do mal. General Albert Neil Sobelstein III. Portanto, temos orçamentos secretos de programas de acesso especial, fraude bancária com desvio de dinheiro, que o Elonzinho já está expondo. Superfaturamento das empresas contratadas, Elonzinho já está expondo junto ao DOGE. Corrupção de instituições burocráticas, como o USAID, que desviam dinheiro para sites negros. Meus amigos, o Dr. Guai já falava isso há muito tempo. Parece que o Elonzinho pegou o manual aqui. É o que está aparecendo. Do Dr. Green. É o que está aparecendo. Porque vamos colocar, é muita coincidência. Né? É impressionante. Quinto, o pior, eles comandam o comércio de substâncias ilícitas e de humanos do mundo inteiro. Que é parte importante do seu orçamento. O comércio de entorpecentes gira mais dinheiro do que o petróleo. Caso os senhores não saibam. Muito dinheiro. E sem falar que também o dinheiro dos combustíveis fósseis, né, carvão, também é parte do seu império. Impressionante. Impressionante o que está acontecendo. De fato, estamos caminhando. Claro que existem muitas ações ainda pendentes na superfície, assim como no mundo underground, mas a coisa está avançando, meus amigos. Dinheiro mágico. Dinheiro mágico também feito através de dívida, sob dívida. Dinheiro mágico, que surge do nada. Ilícito. Para quê? Para financiar os sites negros. Presta atenção. Isso aqui é do episódio 7 do Dr. Green. O Green já tinha entregado um memorando que eu apresentei para vocês nas últimas lives. Hoje eu apresentei apenas um trechinho. Ordens executivas sugeridas ao gabinete do presidente Trump estão sendo revisadas pela equipe administrativa. Chegaram, doutor Green, gostamos muito disso, mas a gente vai fazer uma revisão num ponto ou outro, mas é pertinente. Em outras palavras, eles acataram a sugestão do doutor Green. Estão entendendo a grandeza disso? A importância disso? A transformação global? Espetacular. Isso aqui já é outro assunto. Não sei porque repetiu. Calma aí, deixa eu ver do CERN aqui. CERN não era para estar aqui, meu filho. Ah, tá. É depois desse aqui.
Ainda bem que eu não deixei essa notícia para outro dia. Não vai dar tempo para hoje. A gente vai falar do CERN também, dos portais onde eles invocam seres espirituais. Pois bem. Aqui outra informação importante. Eu vou passar só o que é importante mesmo, porque não vai dar tempo. Pois bem. Presidente Loirão, arquivos de Epstein estão chegando. A Procuradora-Geral Pam Bondi está fazendo um trabalho fenomenal. E todo mundo fazendo chacota dela, reclamando, não sai nada, fazendo piadinha. Loirão diz que vai sair esses documentos. Lembrando que esses documentos vão trombar. Aliás, é inevitável. A questão dos extraterrestres. Porque foi exatamente este o motivo do desencarne do JFK. Lembrando que 10 dias antes do JFK ser desencarnado, ele ia apresentar tudo sobre os extraterrestres. Ele ia expor, na verdade, os Majestic 12. É claro que isso está vinculado com a questão extraterrestre. Pois bem. Tem documentos, tá? Não estou tirando isso aqui. Tem documentos que comprovam isso daí. Várias evidências. Pode ter havido alguma retenção. Não ouvi muito sobre isso. Talvez, meus amigos, esses documentos foram guardados. O Dr. Gui sabe aonde eles guardam os arquivos. Mas você não tem ideia. O Dr. Gui, ele se preparou 35 anos para... Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem de uma vez por todas. Dr. Gui, ele se preparou 35 anos sabendo onde o Majestic 12 guarda as coisas, onde se encontra essas bases underground, como são as entradas, como são as saídas, como eles desviam o dinheiro, como que os bancos fazem essa fraude internacional, os corruptos, ele tem todos os nomes. Ele falou bem claro, eu tenho todos os nomes. Provavelmente, os arquivos do JFK foram escondidos por esses agentes escuros da superfície, ou seja, espiões dos sites negros que atuam na superfície, que estão em todos os lugares. O Dr. Gui deu os nomes. Por isso que o Trump está chegando neles. Por isso que a Pam Bondi está chegando neles. Estão compreendendo? Isso é realmente esplêndido. Vamos continuar. Últimas notícias. O presidente Loirão anuncia que arquivos relacionados a Epstein, JFK e Martin Luther King serão divulgados na próxima semana, ou seja, nessa semana. O presidente Loirão, Sombra de Ezra, presta atenção, nessa semana. O presidente Loirão anunciou oficialmente que são esperados os arquivos JFK serão divulgados amanhã, ou seja, hoje. Ele promete que cada documento será tornado público totalmente sem censura. Repetindo, totalmente sem censura. Algo que os americanos esperam há décadas para ver. Loirão ordenou que sua equipe divulgue tudo. Loirão usa a visita de Kennedy Center para anunciar a divulgação iminente dos arquivos do cancelamento de JFK, atualizações ao vivo. O presidente compareceu à primeira reunião do Conselho Local de Artes Cênicas antes de fazer o anúncio sobre a divulgação de 80 mil páginas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 80 mil páginas, não redigidas, de arquivos sobre o cancelamento de Kennedy em 1963. E está aqui a fonte para vocês na tela. E tem muito mais. Vice-secretário de imprensa da Casa Branca, presta atenção. Vice-secretário de imprensa da Casa Branca sugere a bomba dos arquivos JFK no comunicado de hoje. O povo americano ficará realmente chocado com o que verá. Está relacionado com o extraterrestre e uma conspiração das agências de 3 letras. Não foi o russo, não foi a Rússia. Pois bem. E falando que não foi a Rússia, porque tem gente que divulga, não, foi os russos que estavam envolvidos no cancelamento do JFK. Pura mentira, balela. Foi uma conspiração das agências de inteligência, ou seja, do governo espúrio paralelo, dos Majestic 12. A Voz da América foi silenciada pela primeira vez em 83 anos. E disseminava desinformação de verdade. Esse sim, disseminavam desinformação. Fake news. Mais de 1.300 funcionários foram afastados depois que Loirão assinou uma ordem executiva cortando o financiamento das empresas controladoras da agência, disse o diretor da VOA, Michael Abramovitz. Veículo de comunicação designado como agente estrangeiro no URSS. Fonte Sputnik Internacional, fake news. Russia Gate, fake news. Tá, meus amigos? Tudo fake news. Pois bem. Os soviéticos desencarnaram o JFK, fake news. Por isso que o Loirão pediu para fechar essa agência de fake news. Porque esses, de fato, disseminam informação falsa.
Ainda assim, 3 diretores da KGB promovendo alegações de batalha fria de Moscou tinham motivo para cancelar o presidente Kennedy. Fake news. Conluio do Trump com a Rússia. Fake news. Junto à grande mídia dos Estados Unidos, aqui impulsionaram a narrativa de que Loirão trabalhou com a Rússia para vencer as eleições de 2016. Balela. Foi comprovado, inclusive. Por isso que o Loirão fechou essa agência. Voz da América, nunca mais. Ou melhor, não é Voz da América, Voz do Globalismo. Da Operação MacBird. Fantástico. O Loirão sabe aonde ir, o que fazer e como fazer. Bucha de bandeira falsa. Eles apoiaram a falsa alegações causantes de que tropas do URSS cometeram um massacre em Bucha em abril de 2022. Mentira. E agora é tudo oficial. Tudo fake news. Paulo Campelli. Metrópolis, fonte para vocês. Paulo Capelli. Li tanto que eu tô começando a ler errado. Isso acontece, tá, meus amigos? A vista cansada. Porque você tem que dar um desconto para mim. Pensa bem, eu fiquei lendo o dia inteiro. Eu tô 14 horas lendo, então a vista às vezes dá uma mancada com a gente. E até o cérebro. Os Estados Unidos planejam pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. É isso mesmo, um verdadeiro pacotão de sanções. Auxiliadores de Loirão, a Casa Branca, elaboraram um texto que, além de definir punições ao ministro, vocês conhecem, do STF, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário, outras pessoas que estiveram em conluio, que participaram, né? Pois bem, e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários nas redes sociais. Pois bem, a coisa está ficando séria de verdade. Lembre-se o que aconteceu recentemente com ex-embaixador, não é mais embaixador, né? Com a embaixada da África do Sul nos Estados Unidos. Pois bem, agora estou implorando, viu, meus amigos? Eu tenho pena que não dá para trazer essa informação aqui para vocês. África do Sul, pelo amor, a gente faz qualquer coisa, daqui a pouco vai acontecer mesmo. Qualquer coisa. Embargos econômicos, não, a gente não quer embargos econômicos, é claro que é. Embargos econômicos sérios, sanções sérias. A África do Sul, que nem peitou, não, porque o Elon Musk, vocês são todos do mal, e não sei o quê. Apontaram o dedo, faziam, acontecia, agora estão de joelhos. Talvez aconteça a mesma coisa aqui, talvez, não sei. Pode ser um bom exemplo. A medida poderá afetar outros ministros. Outros também. A primeira turma do tribunal. Que votaram juntamente com o dito ministro. Bem como juízes auxiliares. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Delegado da Polícia Federal, também. Que municiaram decisões do dito ministro. Meus amigos. Está chegando agora no Brasil. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria a violação dos direitos humanos. Violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou um grupo político. Impressionante. Parte de Marte eu vou deixar, que também é sensacional. Tem tempo. Parte aqui também desse artigo também é sensacional, do Tulsi Gabbard, que é tudo é sensacional. E agora, meus amigos, o Putin, o acordo de paz está praticamente ratificado. Isso aqui eu vou ter que falar. Últimas notícias. O Dmitry Medvedev critica duramente o presidente francês, Manuelzinho, o primeiro-ministro britânico, o Stammer, que são belicistas, querem a 3G a qualquer custo, de qualquer maneira. Manuel e Stammer estão se fazendo de bobos. Repetidamente, eles são informados de que os soldados da paz devem ser de estados não pertencentes à OTAN. Claro, se você vai colocar forças de paz da OTAN no território zantiano, isso é praticamente um convite para a Terceira Guerra Mundial. E qualquer incidente, aí a Rússia entraria em guerra com o mundo inteiro. Isso é uma verdadeira armadilha. Então vocês podem enviar, sim, uma força de paz, mas os seus respectivos países, não da OTAN. Nós não somos idiotas, em outras palavras. Não enviaremos dezenas de milhares, apenas diga que você quer dar ajuda militar aos neo-bigodistas em Kiev. Isso significa guerra com a OTAN. Claro. Em outras palavras, consulte um loirão, canalhas. Verdade. Não se façam de bobos. Numa de João sem braço.
que não tem nenhum idiota. Em outras palavras, foi isso que o Dmitry Medvedev disse. Manuelzinho ignora o urso e envia força de paz para os Antes de qualquer maneira. Mas agora ele voltou atrás. Se a Rússia pedir que forças aliadas estejam em seu território, não cabe ao urso aceitar ou não. Não. A Rússia aceita. O que não pode ser é o da OTAN. Quer dizer, o senhor está deturpando o discurso. O senhor é um falso. O senhor é um picareta. É complicado. Um hipócrita. O senhor está deturpando. O senhor é sofisma. Tem palavras. Se chama sofisma. O senhor é um sofismador. É isso que o senhor é. Lourão pode ligar para Putin na próxima semana, enviando especial dos Estados Unidos. Aliás, já ligou. Putin e Lourão discutirão os Anti na terça-feira, ou seja, hoje. E agora, meus amigos, estamos na linha de 10 jardas da paz. Olha que maravilha. Foi anunciado hoje de manhã, na Casa Branca, pronunciamento oficial. Estamos a 10 jardas da paz e nunca estivemos tão perto da paz nesse momento. Comentou a secretária de imprensa da Casa Branca sobre a tão esperada conversa telefônica entre Putin e Lourão, agendada para o dia 18 de março, ou seja, exatamente hoje. Aqui, meus amigos, desdobramento final dessa linha de eventos. Putin concorda em suspender por 30 dias os ataques contra a infraestrutura energética da Uzante após a ligação com Trump. Presidente russo, Putin acaba de concordar em suspender os ataques à infraestrutura energética da Uzante por 30 dias, enquanto os dois países negociam um acordo de paz, efetivo e definitivo. O anúncio foi feito depois que Putin falou com o presidente Lourão por telefone sobre o fim da batalha. 2 horas no telefone com o Lourão. Claro que tiveram uma longa conversa, com vários detalhes diferentes, mas não para por aí, não. A mídia estatal russa está relatando que Putin ordenou que os militares interrompessem os ataques a esses alvos por 30 dias, imediatamente após falar com Lourão. Lourão e Putin também discutiram melhorias dos laços de longo prazo entre os Estados Unidos e a Rússia, ou seja, um pacto entre as duas nações, incluindo enormes acordos econômicos. Fantástico! Tudo se cumprindo de acordo com o nosso prognóstico. O comunicado da Casa Branca diz, presta atenção, os líderes concordaram que o movimento para a paz começará com um cessar-fogo de energia e infraestrutura, bem como negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, cessar-fogo total e paz permanente, fecha aspas. A Casa Branca confirmou que as negociações de paz ocorrerão imediatamente. Maravilhoso. E no mesmo instante que a paz está sendo decretada na Uzante, junto com Lourão e Putin, um processo bastante adiantado, vamos convir aqui, um passo importante nessa direção, determinante, na TIM Companhia, que é globalista, tentando sabotar. Aqui, querendo, pois bem, agente globalista. Lourão sabe disso, meus amigos, mas Lourão é obrigado a fazer média com esse senhor. Vocês têm que entender isso. Porque a grande maioria do Partido Republicano está na Matrix ainda. O que eu vou fazer? O que o Lourão vai fazer? Tem que saber negociar. Estão compreendendo? Tem que jogar o jogo. Só que você tem que usar as regras do jogo da política. Tem que ter malícia, tem que ter estratégia. Natinho determinou cessar fogo em Gaza no mesmo dia em que ele ia testemunhar no tribunal. No mesmo dia. Mas aí é muita cervegoice, é muita caralho. Este é demais. Tá aqui, meus amigos. Ele tinha que depor. Ele cometeu vários crimes em Israel. Poucas horas antes da petição ser protocolada, as Forças de Defesa de Israel lançou uma operação militar massiva em Gaza. Aí não dá, né? A Lourão vai resolver. Seus dias estão contados. O senhor é outro que terá que ser desmascarado a nível mundial. Diz o documento. O PM israelense está enfrentando julgamento por várias acusações, incluindo corrupção. Corrupção. Corrupto. Globalista. Safado. Trevoso. Inscreva-se na Sputnik Internacional. E, enquanto isso, o exército uzantiano derrotado e expulso da Rússia. A Europa perdeu Kursk. Foi libertado. Acabou. Isso é muito bom, meus amigos, porque, olha, é a força do universo. Aqui é incrível. Imaginem vocês, hoje foi assinado um acordo de cessar-fogo de 30 dias. E hoje, justamente hoje, as forças de Kiev, que se encontravam no território do urso, caíram. Aqui notícia para vocês. Foram totalmente repelidos do território do urso, em Kursk, a região de Kursk. Agora o Zé
não tem mais moeda de barganha. Ele vai ter que sujeitar ao que o Loirão e o Putin determinarem. E a União Europeia deve estar em desespero total nesse momento. Acabou. Estamos muito próximos da vitória. Muito próximos mesmo. Excepcional. Deixa eu retornar na espaçonave. Gratidão pela presença de vocês.